que querem consagrar um ano inteiro para adentrarem mais e mais no mistério das Escrituras. E o Papa João Paulo II, ele tinha esse sonho. Há uma frase dele que me transpassa, entre muitas que me transpassam, mas há uma que me transpassou sempre. Ele diz assim: é hora da missão, entrai na escola. É hora da missão, entrai na escola. Ele poderia ter dito: é hora da missão, então ide, evangelizar. Mas ele diz: não, porque é hora da missão, porque precisamos de uma missão muito forte. Precisamos sim de entrar na escola. Então, é com muita alegria que queremos dizer ao nosso Deus que estamos disponíveis para entrar na escola da sua palavra e que queremos estar aqui aos seus pés para conhecê-lo mais e mais e poder falar ao seu coração. E hoje as leituras são muito belas. Abra a palavra de Deus em Isaías 52. Isaías 52, a partir do versículo 7 a 10. Isaías 52, versículo 7 a 10. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz. Juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o Senhor que volta a Sião. Regozijai-vos juntas, lançai gritos de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Ele redimiu Jerusalém, ele redimiu Jerusalém e o Senhor descobriu o braço santo, os olhos de todas as nações. E todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Como é belo, como é bonito ver essa graça de Deus que vem dizer o quanto são belos os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. E os pés na palavra de Deus é o centro do amor, da afetividade. Por amor, a pessoa avança, corre no mundo inteiro para anunciar a palavra de Deus. E certamente foi isso que nós vimos na vida do Papa João Paulo II, esse primeiro Papa que abriu o Vaticano para o mundo inteiro e que saiu do Vaticano para viajar nos 4 cantos do mundo. É impressionante o número de viagens que o Papa João Paulo II fez, o número de situações diversas, desde tribos indígenas, a ONU, a grandes potências mundiais. Ele ia em todos os lugares para anunciar: o teu Deus reina, o teu Deus reina. Ele proclama boas novas e anuncia a salvação. E de verdade hoje queremos dar graças a Deus por todos aqueles que, por causa desse coração contemplativo, esse coração apaixonado por Deus, saem ao encontro do mundo para anunciar a salvação. Lançai gritos de alegria, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. Por que podemos lançar gritos de alegria? Por que podemos lançar gritos de júbilo? Porque o Senhor de verdade consola o seu povo. Ele vem redimir Jerusalém. E ele descobre o seu braço santo, quer dizer que ele arregaça as mangas para nos salvar, para nos libertar, para ir a todas as extremidades da terra, para que elas vejam a salvação do nosso Deus. Belo essa passagem que revela o coração de Deus, mas também que revela o coração desse grande santo que é o Papa João Paulo II. E o Salmo 95, 96 vai cantar essa salvação que é celebrada dia após dia, porque vivenciada dia após dia. Cada caminho de Lexio, cada dia que passamos com a palavra de Deus é como mais um passo na nossa história de salvação, mais um passo, mais um passo. Por isso que é tão importante anotar, anota, porque quando você olhar para trás você vai ver todos os degraus e você vai ter como que o registro da pedagogia inspirada que Deus teve para contigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai sua salvação dia após dia. Anunciai a sua glória por entre as nações, pelos povos todos as suas maravilhas. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor poder e glória. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Cantai ao Senhor essas maravilhas e glorificai-o, porque de fato Ele salva
o seu povo, ele salva todas as extremidades da terra. Deus vai até os confins da terra e aos confins da terra existenciais para salvar cada um de nós. E hoje o Evangelho é um Evangelho muito querido ao meu coração, mas querido também ao coração do Papa João Paulo II, ele que recebeu esse duplo nome, João, o contemplativo, e ele era um apaixonado por São João da Cruz, e Paulo, o apóstolo, o incansável apóstolo que vai fundar igrejas e que não se cansa de visitá-las, para que as igrejas cheguem à plenitude do conhecimento de Cristo. É bonito esse duplo mistério, contemplativos e missionários, que recebemos também com o Papa João Paulo II para a nossa comunidade, já que ele é também nosso santo padroeiro. Queremos ser contemplativos na missão e ativos na contemplação. Queremos ter esse coração contemplativo e missionário. E João 21, de 15 a 17, diz assim: depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor é aquele homem que vem ao nosso encontro como verdadeiro homem e que vem com o seu dedo santo, com o seu bisturi da sua palavra, tocar no mais profundo da nossa existência. Jesus permitiu que Pedro repetisse 3 vezes o seu amor por ele para reparar a tripla negação. 3 vezes o Senhor dá a oportunidade que nós nos declaremos no nosso amor por ele, porque 3 vezes, e 3 é um número simbólico, 3 vezes nós o negamos, 3 vezes nós o desconsideramos, nós o pomos para segundo lugar na nossa vida. O Senhor vem ao nosso encontro e como é que Ele cura as nossas apostasias? Como é que Ele cura as nossas infidelidades? Como é que Deus cura as nossas traições? Nos fazendo confiança. Deus quer nos confiar as suas ovelhas, os seus cordeiros, a sua igreja. Ele quer fazer de nós pastores de almas. E cuidando dos outros, é verdade que nós aprendemos a deixar Deus cuidar de nós. Quando queremos cuidar de nós, nós nos fechamos sobre nós mesmos, nós nos centramos de forma egoísta e rígida sobre nós mesmos e nós não vemos que quem cuida de tudo é Deus e só Deus. E ao contrário, quando você oferece a tua vida para cuidar dos outros, para cuidar das almas, para cuidar daqueles que estão à nossa volta, então sim, você pode ter uma vida que é completamente guiada pela palavra de Deus. O Senhor quer falar ao teu coração, o Senhor quer falar ao meu coração, o Senhor quer de verdade nos libertar profundamente de todas as tendências ruins, de todas as tendências que não respeitam a sua liberdade na nossa vida. O mundo hoje está tão preocupado com a sua liberdade que não respeita a liberdade de Deus. E Deus é livre de nos chamar. Deus é livre de querer ter uma relação de intimidade, de intimidade e de eleição ministerial. Ele quer confiar ministérios a cada um de nós. Será que você deixa livre Deus de te confiar ministérios? Ou será que você se desculpa com a tua indignidade? Ou será que você usa o teu medo, a tua rebelião, a tua indiferença para se esquivar da grande eleição que Deus tem na tua vida? Imagina as desculpas que o Papa João Paulo II teria para se esquivar da missão que lhe foi confiado. Ele que perdeu toda a sua família com esse holocausto terrível que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, ele que perdeu os seus pais, ele que perdeu a sua irmã, ele que perdeu todos os seus bens, ele que foi operário de uma fábrica,
ele que teve que estudar de forma clandestina para poder ser sacerdote num tempo muito difícil dentro do comunismo, em que a igreja era muito atacada, ele que viveu tantas feridas, ele que queria ser artista, que queria casar, que não tinha ele tantas ocasiões para se desculpar? Tinha. Só que ele se rendeu ao amor de Deus. E não se rendeu uma só vez, mas certamente durante todos os dias da sua vida, ele teve que se render inúmeras vezes. Olha que bonito essa carta de Santo Agostinho hoje, bispo, século V. Talvez ainda indagues por que o apóstolo disse: não sabemos pedir o que convém, pois de modo algum se pode crer que ele ou aqueles a quem dizia isto ignorassem a oração dominical. O apóstolo não se exclui desta ignorância. Impressionante. O apóstolo não se exclui desta ignorância. Talvez não tivesse conhecido como convinha orar, quando pela grandeza das revelações lhe foi dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Por este motivo, rogou 3 vezes ao Senhor que o livrasse, e, na verdade, não sabia orar o que convinha. Por fim, ouviu a resposta de Deus, porque não o atendia ao que lhe pedia tão grande homem, e porque não lhe era conveniente. Basta-te a minha graça, porque a força se perfaz na fraqueza. Basta-te a minha graça, porque a força se perfaz na fraqueza. Portanto, nas tribulações que tanto podem ser proveitosas quanto prejudiciais, não sabemos o que pedir como convém. No entanto, por serem duras, desagradáveis, contrárias ao modo de sentir de nossa fraqueza, pelo anseio humano universal, rogamos que sejam afastadas de nós. Contudo, temos de ter confiança no Senhor nosso Deus, e se não as retira, não pensemos logo que nos abandona, mas antes que, por suportar generosamente os males, podemos esperar maiores bens. Assim, a força se perfaz na fraqueza. Estas coisas foram escritas para que não aconteça que alguém se tenha em alta conta, se for atendido quando pede com impaciência algo que lhe seria mais proveitoso não alcançar. Ou desanime e desespere da divina misericórdia, se não for atendido quando talvez peça aquilo que lhe será a causa de maiores atrozes aflições, ou corromperá pela prosperidade e o fará perder-se inteiramente. Em todas as coisas não sabemos como orar como convém. Impressionante essa palavra de Santo Agostinho. Às vezes nós pedimos algo que é bom, nós pedimos que o Senhor nos liberte de algo que é mal, mas talvez esse algo bom ou essa libertação de algo que nos parece mal seria a causa da nossa perdição. Às vezes uma doença, e nós temos isso na nossa vida, na vida do nosso fundador, um câncer foi lugar de salvação, de encontro com Deus, de uma vida completamente transfigurada. Talvez uma grande provação, uma grande humilhação está na origem do nascimento de uma comunidade, de uma nova vida familiar, de um novo casamento. Nós não sabemos pedir como convém. E é muito impressionante porque o Senhor tem essa grande graça de nos dizer: é na tua fraqueza que a minha força se manifesta. Quando li essa leitura patrística, a imagem que vinha era a imagem do Papa João Paulo II sendo baleado por essa bala desse homem que quis matá-lo, e ele que cai e que se esvai, mas é como que sustentado pela força de Deus. Não se entende como é que não morreu o Papa João Paulo II nesse ataque, e ele vai depois em Fátima entregar a bala que o atingiu, e ela hoje faz parte da coroa da Nossa Senhora de Fátima. É na tua fraqueza que a força de Deus se manifesta. Por esse motivo, diz Santo Agostinho, se nos acontece algo contrário do que pedimos, não há por que duvidar, ser muito melhor suportar com paciência e dando graças por tudo, porque foi a vontade de Deus que se fez e não a nossa. Então, se acontece algo de difícil, de penoso, algo que não sabemos por que acontece, tenhamos essa fé, essa certeza que foi aquilo que Deus permitiu e que certamente é melhor para nós, mesmo que nos pareça muito difícil.
pois o próprio mediador nos deu o exemplo ao dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo mudando em si a vontade humana, assumida pela encarnação, acrescentou: porém, não o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Por isso, com toda a razão, pela obediência de um, muitos foram constituídos justos. Palavra do Senhor, através dessa belíssima meditação de Santo Agostinho. Pela obediência de um, pela tua obediência, muitos serão constituídos justos à tua volta. Então, peçamos essa graça hoje de uma confiança inabalável na vontade de Deus. Peçamos como esse grande apóstolo, São João Paulo II, teve que viver e ser incansável no mundo inteiro para que, de fato, todo o mundo fosse guiado por essa palavra. Quem foi São João Paulo II? Ele nasceu no dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polônia. Foi batizado com o nome de Karol Wojtyła e em outubro de 1942, no seminário de Cracóvia, clandestinamente, por causa da invasão comunista do seu país, e foi ordenado sacerdote no dia 1º de novembro, festa de Todos os Santos. Impressionante essa festa, o quanto marcou a vida do Papa João Paulo II, que vai escolher depois, ele que se chamava Karol, vai escolher o nome de 2 santos, João e Paulo, para o seu nome de consagrado e de Papa. Em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII vai nomeá-lo bispo auxiliar de Cracóvia. E tendo em vista a sua espiritualidade marcadamente mariana, ele escolhe como lema episcopal a expressão conhecida Totus Tuus, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, um homem devotíssimo à Virgem Maria, grande apóstolo da Virgem Maria, que dedica todo o seu ministério sendo todo teu, Maria, para levar todas as coisas, instaurar todas as coisas em Cristo. A ordenação episcopal de Wojtyła no dia 28 de setembro, no mesmo ano. E a 13 de janeiro de 64 vai ser eleito arcebispo de Cracóvia, então foi primeiro bispo auxiliar, depois arcebispo, e no dia 26 de junho de 67 é criado cardeal pelo Papa Paulo VI. Na tarde de 16 de outubro de 78, depois de 8 escrutínios, foi eleito Papa. Então, é bonito ver essa grande figura que se deixa conduzir como um cordeiro que vai ser levado ao matadouro, mas que é bonito ver toda a sua docilidade. Ele que tinha tantas feridas, também tantas dores, certamente, que poderia ter se esquivado, mas foi até o fim. Ele vai viver uma vida inteiramente dedicada a Deus, e principalmente nos seus 25 anos de pontificado, um dos mais longos pontificados da história da Igreja. Olhando para a vida desse Papa, nós podemos ver um dos papas mais extraordinários que vimos, como um apóstolo incansável, mas também um homem muito profundo e contemplativo. E a obra que marcou mais profundamente o Karol Wojtyła foi então esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E ele fala desse tratado muitas vezes dizendo a importância singular que teve no seu pensamento e na sua vida. O Papa diz assim: o tratado é uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Maria. E ele vai experimentar a potência desse tratado na sua própria vida, contando assim: eu próprio, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura desse livro, no qual encontrei a resposta às minhas perplexidades, devido ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Então, o Papa João Paulo II também tinha esse receio. Os irmãos evangélicos, pastores de outras igrejas podem também ter esse receio de dizer: se eu amo muito a Virgem Maria, eu vou retirar algo que é devido ao culto a Jesus Cristo. E o Papa também tinha quando era jovem, também tinha esse medo e encontrou nesse verdadeiro tratado
da devoção à Virgem Maria, a resposta aos seus riscos. E ele diz assim, esse tratado nos faz radicar no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. Então, hoje, dia 22 de outubro, a Igreja vai celebrar a festa desse grande santo, desse grande apóstolo que vai até o fim, e a data estabelecida pelo Papa Francisco foi esse dia de Karol Wojtyła, em que ele celebrou a sua primeira missa como Papa em 1978, iniciando o seu pontificado. Então, hoje celebramos a primeira missa, na verdade, do Papa João Paulo II como Papa, e por causa disso ele ficou conhecido, amado e celebrado, venerado como santo da Igreja nesse dia. A nossa Web TV quer estar ao seu serviço e quer acompanhá-lo ao longo de todo esse dia e quer semear a palavra o mais longe possível, porque de verdade é espetacular ver como, através de um meio tão simples, nós podemos alcançar hospitais, presídios, favelas, cracolândias, arranha-céus, multinacionais, aviões, caminhoneiros, todo tipo de pessoas que estão nas grandes Amazônias, mar adentro. Então, que alegria poder, através desse meio tão simples, continuar com o semeador a semear a palavra. E hoje temos programação muito bonita ao longo de todo esse dia, e vos chamo a atenção para hoje à noite com um especial Chama Viva da Fé, geralmente é dia de sábado, mas os nossos jovens têm feito essa novena de forma muito séria com João Paulo II, e hoje vai ser antecipado. Não será no sábado, mas será hoje, quinta-feira, essa Chama Viva da Fé com o irmão João Paulo, que justamente recebeu o nome de João Paulo por causa do Papa João Paulo II, ele que se prepara a ser sacerdote, que cuida da comunidade de aliança, das casas de aliança, em particular também das casas de aliança jovens, mas não só, dos adultos também, mas que nessa grande vigília nos voltaremos para o coração de Deus, com o coração do Papa João Paulo II. Então, que Deus abençoe a todos num santo dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.